tua igreja te namora. Estamos estudando o livro do milênio, que vem logo depois do livro de Apocalipse na Bíblia do pastor Geraldo. A doutrina do reino messiânico, o reino do Messias, a Basileia. É Basileia, o reino. E nós temos visto que quando o Senhor Jesus Cristo puser o pé aqui nesse planeta, rachando o Monte das Oliveiras no meio, ele vai implantar, 75 dias depois da volta dele, um reino firmado em justiça, um reino firmado em paz, um reino firmado em alegria, Esqueceu de um rá. um reino firmado em glória, e agora estamos vendo um reino firmado em Misericórdia. Glória. santidade, kadoshidade. Nós vimos que lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, antes da obra ser tetelestada, só o Arão é que tinha o privilégio, a permissão e o direito de entrar no lugar mais sagrado do planeta, do universo. Lugar algo muito exclusivo, muito restrito. Só ele carregava a plaquinha lá de santidade ao Senhor na testa. Mas lá no milênio, tá agora já prestes a começar, né, daqui uns dias mesmo, breve, Maranata, amém? Amém. Lá tudo vai ser santo. O cavalo vai estar mastigando capim lá, caindo capim na plaquinha de ouro. Até o cavalo vai babar na plaquinha escrito santidade ao Senhor. Lá tudo é sagrado. Está lá, ó. Zacarias 14, 20. Até na campainha do cavalo vai estar escrito santidade ao Senhor. Tudo é santo. A panela é santa, a colher é santa, o sofá é santo, a almofada é santa, o monte é santo. Tudo santo. Por que tudo vai ser santo? Porque o santo de Israel, Jesus Cristo, o Hamashi Ben Davi, vai estar presente. Falando de santos, santificando a tudo e a todos. Não vai ter maldade, não vai ter nada no santo monte do Senhor. Nós já conhecemos Deus. E falando sobre o cavalo, que Jesus vai vir num cavalo branco e tal. E esses cavalos, eles vão ficar durante o milênio passando ou não? Porque vai ter um curral para os cavalos celestiais. Né? Vai ter um curral para os cavalos celestiais. Mesmo porque a Nova Jerusalém está ali mesmo, né? Logo em cima da véia. Eu creio que vai ter um aras para os cavalos terrestres e vai ter um aras para os cavalos celestiais. Né? Ele deve comer alfafa de ouro. Né? O rapaz aqui já ficou até com vontade de comer um mói. Fala que todos vão ser brancos. Não, você com essa boca cheia de brigadeiro. Não, brigadeiro, mãe? O seu vai ser diferente do que você pediu, né? Mas fala que todos vão ser brancos, né? Não. A do Senhor Jesus, eu nem lembro. Em Apocalipse fala que o cavalo dele é branco. Cavalo branco. Não, fala de todos. Fala de todos. O pastor Geraldo está inventando Apocalipse 19. Mas de qualquer maneira vai ser um cavalo. É um cavalo branco. Viu-se aberto e é um cavalo branco. Isso, 19 e 11. O alazão, né? É 19 e 11. O meu eu acho que vai ter uma manchinha na testa. Tem 35 anos que eu falo isso. Acho que o senhor vai acabar me dando mesmo um cavalinho com mancha marrom na testa. Nem que seja uma cusparada sua. Aí seguindo os exércitos que há no céu, versículo 14, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Mas o meu vai ter uma manchinha na testa. Não tem problema. É branco. Nem que você pega um brigadeiro e passa. Esse brigadeiro que você está comendo aí, esfrega na testa dele. E... brigadeiro mesmo? Ó, eu mantei uma... Mas o reino vai ser justo, pacífico, alegre, glorioso e santo. E nós vimos que Deus é santo. E o Israel que Deus chamou e que pertence a ele também é santo. E nós temos agora visto qual que é o significado, agora recapitulando o 5C, o significado da palavra santidade na cultura judaica. Uma parte nós já vimos, fomos interrompidos bruscamente semana passada. O pastor pediu para interromper o estudo, só porque era quase 10 horas. E a palavra santidade, no original hebraico, é kadosh. Muito conhecida essa palavra, né? Kadosh, kadosh, kadosh.
Vicará Zeel Zevimar, Kadosh, 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 Yahweh Zaot, Milokal Haeretz Kavudu. Tá lá, é o Isaías, eu não sei se a pronúncia é essa, põe lá no Google Tradutor, Isaías 6,3. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra santidade vem do étimo. O étimo é a partícula inicial, né? CAD, que não é Computer Idea Design, é com K. CAD, que significa cortar, separar em partes. E depois que você cortou e separou em partes, aí você pega uma parte e separa. Você coloca uma parte que foi cortada e coloca ela a parte. A Elaine já comeu 3 brigadeiros, agora está comendo um misto quente ali. Um pão de todo tamanho, um recheio, vocês que não estão vendo, mas tá. E a palavra CAD significa cortar, e uma vez que cortou, coloca a parte. Então Kadash é separar, que é a mesma coisa que santificar. Kadosh é santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. E Kodesh é santidade, Kodesh é Adonai. Né? Aí, essa palavra Kad, Kadosh, Kadesh, Kodesh, muitas palavras daí derivam, né? Verbos, substantivos, adjetivos e advérbios. Ela dá uma ideia de compartimentalização. E se você compartimentaliza, é porque você está querendo gerar um isolamento, algo separado para ser para fora, exclusivo. É uma ideia de exclusividade. A cortina, o véu, traz essa ideia. Né? Eu até usei a ilustração semana passada. Você não quer que a pessoa veja você quente feijão, seus pedaços de cada dente com privacidade. Aí você faz uma cortininha assim com a mão. Você quer uma separação, cortina. Olha lá, para que não se fique olhando quantos televisores, né, e quantos eletrodomésticos caríssimos que tem aqui dentro, tem ali aquela cortina que impede que as pessoas vejam todo esse equipamento caríssimo que nós podemos ver, esse estúdio que nós temos aqui na sala, do qual nós estamos inclusive fazendo a nossa gravação semanalmente ao vivo aqui, ó. Um estúdio fantástico aqui, cheio de mixers, né? Exatamente. Mostra ele comendo. Então, essa palavra Kadosh, ela traz muitas derivações, né? Muitos verbos, muitos substantivos, muitos adjetivos, muitos advérbios. E nós temos visto, por exemplo, Kiddush, agora é a página, eu estou sem numeração de página. Na sequência aí a próxima. É a próxima. A segunda próxima é depois do 5E, né? 5C. Perigoso, Geraldo. É próximo. Kiddush significa santificação, consagração. Teve 2 aqui, 3 que nós vimos semana passada, vamos rever para pegar o fio da medalha de novo. Né? A cada sexta-feira, os judeus consagram o Kiddush. O Kiddush é uma taça de vinho. Ela fica separada desde sexta-feira. Só no sábado é que ele dá uma kiddushada, né? É que ele toma essa taça de vinho. Está separada desde sexta-feira. Aqui do Shaba, né? Então o Yom Kadosh, que é o dia santo, que é o Shabbat, né? O Yom Kadosh. Yom é o Shabbat. O Shabbat é um Yom Kadosh. Yom é dia. Kadosh, o Kiddush, é santo, santificado, separado, consagrado. Na verdade, todos os dias são santos. Para o uso israelita, apesar de que todos os dias são santos, tinha um dia que é mais santo ainda do que os santos dias, que é o Shabbat, é o Yom Kadosh. É o dia que é separado só para você ficar pensando nas coisas de Deus. Nos outros dias santos, você também pode pensar em outras coisas. Pode pensar na promissória, para onde é que eu vou mudar, o que é que eu vou fazer com as cadeiras, que tablado é pesado, vai fazer 2 mudanças, vai gastar dinheiro.
carreguei esse tempo lá, carreguei. Isso aí você pensa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não. Sábado você não pensa nisso. Sábado você só fica meditando na lei do Senhor. Porque é um Yom Kadosh. Outro conceito que deriva de Kadosh, separar, de algo que é separado, porque a ideia aqui é separar. Você tem 7 dias, mas um dia é separado. Um dia é consagrado. Um dia é santificado. Um dia é cortado e colocado à parte. Todos os outros dias da semana não tem nome lá. Não sei se agora inventaram, né? Mas não tinha nome no calendário judaico. Só o sábado tinha nome. Só o sábado. Os outros dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, é um sábado. Nossa. Assim como só 2 meses é que tinha nome. O Nissan e o Sivan. Os outros eles inventaram o nome depois que eles foram lá para a Babilônia. Inclusive até hoje eles têm nome de demônio nos meses deles. Tammuz, por exemplo. Tisri. É como se nós tivéssemos... Aliás, nós também temos os nossos demônios, né, vamos dizer assim. Nós estamos no mês do demônio Augusto. Porque o imperador Augusto... Você já ouviu falar disso, né? O imperador Augusto, ele era deificado. Ele era adorado como uma divindade. E nós celebramos esse homem, essa divindade, todos os anos, quando a gente levanta lá a folhinha. Nós estamos no mês... Que mês nós estamos? Nós estamos no mês do Divino Augusto. Nós estávamos no mês também, inclusive recentemente, de Caio Júlio César, não é? Então a gente fica aí homenageando, mas isso aí não tem jeito de fugir, porque o Senhor falou, eu não peço que o Senhor tire esse do mundo, eu sou livre esse do mal, porque do mundo não tem jeito. No calendário, eu não desviando assunto, no calendário inglês a mesma coisa, dia de Frida, dia de Thor, por aí vai, né? Tuesday, Friday, você já estudou isso, né? Dia de Frida, são divindades nórdicas, né? Dia da lua, dia do sol, Sunday, Monday, por aí vai. Então nós estamos atolados nesse negócio aí, mas o mal não nos pega, porque nós somos santos, juntamente com ele. A gente passa na lama, mas não suja. A gente, como é que fala? Nós somos impermeabilizados pela santidade do Senhor. Outro conceito que deriva do radical, né, da etimologia, do étimo, cortar para separar, santificar, é kasher. Kasher é o nome que se dá àqueles alimentos que têm que ser separados para a dieta do judeu. Nós falamos sobre isso. Tem uma forma, tem o alimentos que é permitido e que não é permitido, e dentro dos alimentos que são permitidos tem a forma como ele tem que ser preparado. Então a comida do religioso israelita, ela é kasher, tudo da mesma raiz. É algo que é separado, é purificado pela separação. Outro conceito é Kadish. Nós vimos aqui também, na semana passada. Kadish é aquela oração que o enlutado faz. Enlutado? Enlutado. Por exemplo, um exemplo assim mais frequente aqui. Digamos que essa semana a Elaine fique viúva. Não é? Fique viúva, a pressão do pastor Gera baixa aí, corre ele para o hospital, mas o Senhor resolve chamá-lo para a glória mais cedo. Amém? Amém, pastor? O pastor está dormindo ali. Eu vou para o arrebatamento. Não sabemos. O Paulo achava que ia também. Mas eu espero que eu vá, né? Mas se eu for antes também é bom. Aliás, quem vai antes vai primeiro, né? Porque os mortos em Cristo vai primeiro. Você vem lá atrás, se o senhor já tiver morrido, pastor Geraldo vem na rabeira aí. Deus tem um plano especial, ele não quer trazer uma tristeza para ele e os meninos. Não, mas um exemplo, né? Ficticiamente, a Elaine fica viúva essa semana, durante 11 meses, 3 vezes por dia, se ela fosse uma israelita consagrada, santificada, judia, ela vai rezar o Kadish. Kadish é aquela oração de consolo.
é aquela oração que faz, ó, o Senhor é soberano, Ele sabe o que Ele está fazendo, eu sei que o meu choro vai durar uma noite, mas amanhã eu vou estar rindo à toa. Né? Fiquei livre. Então, o Kadish é essa. Fiquei livre do sofrimento, porque o Senhor me livrou e me consolou o coração. O Kadish é uma oração que roga pelo consolo que vem de Deus. Eu já falei isso na sinagoga uma vez, eu estava na sinagoga e uma família lutada que estava atrás de mim, praticamente ela fez essa reza, né, essa oração. O judeu até chama de reza. Se Shalom Biromá, se Shalom Aleichem, Ve'akol Israel, Venhu, amém. Aquele que habita no Altíssimo, soberano, e ele traz paz para Israel e todo mundo diga amém. E ele traz a paz para Israel e todos digam amém. É o consolo. Exatamente. Da família, né? É uma oração que busca o consolo do Senhor. Momentos são separados para isso, são cadixados. Um outro conceito, esse é novo, esse não foi falado semana passada. Um outro conceito que deriva do radical, né, do étimo santificar, é Kiddushim. 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 Tudo significando santificar, purificar, consagrar, separar. Tudo tem essa ideia. Né? Se o Kiddush tem a ver com o calendário, se o Kasher tem a ver com a comida, se o Kadish tem a ver com o enlutamento, o Kiddushim ele tem a ver com o compromisso conjugal. Compromisso conjugal. E dentro em breve, o Isaac vai estar nos convidando para o seu Kiddushim, para o seu noivado. Né? Se um judeu, hoje é assim inclusive, é assim, sempre foi assim, continua sendo assim até hoje na religiosidade judaica. Se um judeu te convidar para o seu noivado, ele vai te convidar para o seu Kiddushim. Kiddushim. Kiddushim é um estado de compromisso. Quando o Isaac vai lá e paga uma prenda para o pai da garota, né? Ele fala assim, ó, meu pai vem juntando esse ouro aqui há muitos anos, então eu estou aqui com esse saquinho com 3 quilos de ouro, 18 quilates, que o pastor Geraldo guarda ali, ó, além de todo esse equipamento caríssimo que nós temos aqui, ali no guarda-roupa, no quarto do pastor Geraldo, tem um saquinho com 3 quilos de ouro maciço, umas barras de ouro, vale mais que dinheiro, que ele está separando para o Isaac levar para o pai da garota que ele vai pedir em Kiddushim. Pagar o dote. Pagar o dote, exatamente. Comprar pelo menino. Não é comprar, você está ressarcindo. Então você está comprando a Ó, menina. quanto nã ele comprou para aquela garota? Quantos litros de també? Quantas fraldas Pampers ele comprou? Quantas vacinas? Quanto dinheiro de ônibus ele gastou para essa menina na escola? Quanto de roupa? Nossa. Existe cálculo para isso. Você quer um filho até os 20 anos, quantos milhões ou R$1.000 você gasta? Tem isso aí na internet. Então você precisa de um ressarcimento. O judeu ele pensa de um ponto de... Ele não é emotivo nesse aspecto. Ele pensa de um ponto de vista, teve dinheiro gasto aqui. Então eu preciso de um ressarcimento. E nem que quando você paga o dote lá pro pai da garota... Foi o que Jacó fez por Raquel e Lia. Todos fazem. Ele era Durango, ele teve que pagar com trabalho. Ele não tinha dinheiro. Ele só tinha mão de obra, né? Ele não tinha nem travesseiro. Quando ele foi lá para a terra dos parentes dele, ele dormiu com a cabeça na pedra. E ele fez um bom negócio.com com Deus, né? Ele falou, o negócio é o seguinte, se o senhor me fizer rico, eu te dou 10%. Olha que negoção. Não é cara de pau, você me deixa milionário aí que eu te dou 10% de troco. Não, é interessante que foi uma proposta que ele fez mesmo. Sim. Ninguém nem pediu. Eu tô aqui Durango, que tem nada. Eu não tenho, só tenho essa roupa. Você me ajuda aí que eu te dou um Eu tô igual o Caetano Veloso, eu tô sem lenço, sem documento, sem travesseiro, não tem nada. Se quando eu estiver voltando eu for milionário, aí eu te dou uma gorjeta aí, te dou 10%. Interessante mais ainda ressaltar. E ele voltou ricão mesmo, em termos da época. Mesmo da lei, né? Sim. Interessante. Claro.
E É um princípio mesmo. nem que quando você pede a mão da Que é o garota... versículo, Carlos. Oi. Você foi lá em Gênesis? Fui. Olha lá. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, versículo 20 a 22. E eu não tinha nada a perder, né? Não, e também, o que eu acho legal que é antes da lei, porque muita gente hoje fala que isso era uma coisa que foi estabelecida só para a lei, só para o judeu. E, na verdade, Não, foi o um dízimo voto era uma que prática oriental, né? Antes da lei, né? tanto que Abraão deu o dízimo a Não, era uma prática, tinha diversas práticas de partilha de disposto de guerra, tem várias práticas, muitas delas foram permitidas, que Deus permitiu que Israel incorporasse no seu modus Principalmente vivendi, quando né? envolve um passo de fé, né? Porque Sim. você tirar a mão daquilo que você tem é um passo de fé. Mas ele estava mais preocupado com segurança, né? Se o senhor me guardar. O não, irmão dele e- estava querendo a cabeça E dele. também da proteção Sim. da Mas nem que quando... aventura que ele saiu para fazer. E que quando o Isaac pede a mão da garota e paga o dote, e ali ele entra no estado de Kiddushin, no estado de compromisso, ele fala, ó, a partir de hoje eu não fico mais com nenhuma outra garota. Eu era do povo, não sou mais. Agora eu sou exclusivamente seu, eu estou separado para ti. Entendeu? Está entendendo? O conceito sempre é de ser colocado à parte. Eu era na multidão, um raro solteiro belo. Porque hoje em dia, se o cara é bonito, ele é todo complicado. É casado, não sei o quê. Se ele é descompromissado, ele é feio. É difícil. Se ele for bonito e descompromissado, é gay. Sempre tem um defeito. Ou é pobre, ou é gay, ou é enrolado, ou é feio. É difícil você juntar. E aqui nós temos um rapaz que é hétero, né? Que é belo, né? Esteticamente falando, ele tem um estereótipo facial até razoável. Os dentezinhos. O pai tem ouro guardado ali no cofre. Na hora que a garota receber a proposta dele, opa! Meu pai aí, aceita, pai. Mas a partir desse momento, você está separado para Verônica. Verônica. A sua namorada, como é que chama? Quando você ser Nem tem celibatário? namoradinha. Não, Será? a fictícia. Eu criei aí Ermengarda, como é que é? Que? Eu inventei uma namorada, mas depois eu falei, não, eu sou celibatário, eu não mexo com isso. Então, beleza. Agora eu tô pegando o pé dele. não, eu sei. Mas o pastor já estava até chegando, que está desviado e faltou o estudo. Aí o pastor Geraldo estava chegando, viu esse papo aí de celibatário. Não, meu filho não vai casar. Não, ele é celibatário, ele é consagrado. Nós vamos casar e casar cedo. Não, que é doido para ficar livre da despesa. Para começar finalmente a lua de mel, né, Elaine? Mas o que precisa ser entendido é que a partir do momento que o rapaz faz o compromisso com a garota, ele está separado para aquela garota. Ele não pode ter outros envolvimentos sociais nesse aspecto. Ele pode ter amigo. Mas se um judeu hoje convidar para o seu noivado, ele te convidaria para o seu Kiddushin. Kiddushin é um estado de compromisso, de separação, de apartamento, de santificação, no sentido etimológico. O noivo entrega um anel à noiva dizendo: que sejas consagrada para mim por este anel, conforme a lei de Moisés e de Israel. Nós, a tua igreja te namora. Tá vendo? Até estava cantando diferente, ninguém notou. Mas eu estava cantando namora. Porque nós somos namorados do Senhor. A igreja está no estado de Kiddushin com o amado, que é o Senhor Jesus. Pois ele foi até o Pai preparar a nossa morada. Eu já expliquei que o noivado e o casamento judaico, você lembra? Foi até na época lá do Apocalipse 19. Você deve ter os alfarrábios. Deixando em nossos corações a aliança de compromisso, que é o Espírito Santo. Ele falou, ó, com esse Espírito Santo você está consagrada para mim.
conforme a minha própria lei. Uma noiva anseia pelo dia do casamento. Teve expectativa, Elaine? Você falou assim, hoje eles vão casar, vão, amanhã vocês casaram. Você não diz, teve Um ano de noivado. deu uma ansiedade. Não, 4 meses de namoro, aí com 4 meses nós ficamos noivos e 1 ano e 2 meses a gente casou. De noivado. Mas existia expectativa, não tô doido que chega logo desse dia. Eu falei, não, Tá passando rápido. tá chegando o dia, hein? Onde eu fui mais? Nossa, eu tava ansioso pra chegar aquele dia. Morava sozinho, comia mal. É isso que eu tô querendo. É assim que a igreja tem que estar. Mas tem igreja que está assim, nossa, eu demoro aí porque eu ainda tenho muito negócio para fazer. Eu tenho dinheiro para ganhar. A minha empresa tem que subir. Eu tenho que colocar azulejo novo no banheiro da igreja. Não sei, então, tem igreja que não está nem um pouco quiduchada. Não quer saber do dia. Comprometido. Não quer saber porque uma noiva anseia pelo dia do casamento. Ela prepara o enxoval, ela fica se cuidando, passa creme o ano inteiro, justo no dia do casamento, dá uma espinha horrorosa igual essa que eu tô. Né? É sempre assim. Teve uma vez que eu fiz umas propagandas aí, uma loja que eu trabalhava em 85, justo no dia da gravação da propaganda me apareceu um perebão na mão. Ai, caramba. Acho que é a ansiedade que gera esse negócio. A igreja... Você era garoto propaganda? Eu já fui. Ai, que fofura! A Lulu também já foi da Vou loja. procurar na internet. Uma noiva... Parece. A loja nem existe mais, Eu sei. a Lone Importadora. Uma noiva anseia pelo dia do casamento, prepara o enxoval, cuida da aparência. Mas infelizmente, muitos de nós, como igrejas, né, locais, somos noivas que não anseiam pelas bodas. Muitos, como noivas relapsas, não estão comprando o seu enxoval. E o enxoval é de graça. Comprar sem preço, sem dinheiro. A noiva precisa estar com as vestes limpas, o vestido passadinho. Passa vestido de noiva, né? Engoma, como é que é? Engomadinha, sem mácula, adornada, alimentada com leite e com vinho e com bastante óleo na lâmpada. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Quando chegar o dia do cavalo branco, o enxoval já está no baú prontinho. Já passou. Pois é, o enxoval já está pronto. Quando eu venho o cavalo branco, eu já veio aqui 7 anos buscar noiva. Sim, mas ela já está vestida. A obra do crente já foi julgada lá no Bimar. Lá no Bimar. O que eu estou querendo comparar é com o panguamento de certas igrejas, que isso não vai acontecer, mas seria algo tipo assim, Elaine, você sabia que é hoje seu casamento? Eu vou lá correr na loja comprar um vestido de noiva, ai meu Deus, como é que eu faço? Entendeu? Tem igreja, de casamento. tem igreja que tá tão desquiduchada. E nem lembra que existe isso. Arrebatamento. Tem igreja que nem acredita no arrebatamento, nem acredita na volta de Cristo, nem acredita no milênio. Nossa, E não é pouco não. eu sei. É uma maioria Quando enorme. eu estava em Florianópolis, um dia alguém foi lá no escritório me confrontar literalmente por causa do arrebatamento da igreja. E ele falou que não está isso na Bíblia, não existe isso. Tem gente que fala que isso é escatologia, ficção norte-americana. Que isso é coisa do Raulins, desse pessoal que inventa essas histórias para vender livro. O dispensacionalismo, a interpretação literal da palavra, é motivo de chacota. E você acredita que quando eles lê pedra na Bíblia, eles acham que é pedra? Tem gente que... Não. É pedra. O que será que isso quer dizer, hein? É um pássaro voando. Voando. Nós temos que meditar aqui, orar e jejuar muito para descobrir o que será pedra. Nossa. Pedra não é. O cara jejua tanto que ele vai pensar que pedra é pão, né? Isso parece brincadeira, mas é verdade. Eu sei. É verdade. Tem gente que
quando Pedro vê que a gente lê a Bíblia, acredita que o que está lá é o que está escrito, é o que está escrito, esse. Com seu contexto para não ter pretexto. Mas é a tal da interpretação alegórica, né? Mas isso é outro assunto. De qualquer maneira, nós já estamos aí aprontando, por isso que a gente vai na paz, por isso que a gente faz estudo, por isso que a gente ensina a Bíblia, por isso que a gente louva e etc. Porque eu quero mais uma, como é que é? É um tecido bonito, ele é meio cheio de flores. Assim, é lese bordada, né? Conhece lese bordada? Por isso nós estamos aí bordando a nossa lese, né? Ou lesando a nossa borda, um dos dois, né? Mas de qualquer maneira vai ficar bonito. Isso é no Velho Testamento, deu para entender, né? Colocou para o lado, separou, apartou, como diz na tela do pastor Geraldo. Aparta a vaca, senão os bezerros vai tomar o leite tudo. Não é? Assim que falar, santifica a vaca, aparta ela, separa. Não é, Elaine? Quando você vai lá, porque se você deixar a vaca junto com o bezerro, não sobra leite não, mano. Tadinho do bichinho. Na hora que você vai no balde lá, 200 ml. O bezerro chamou tudo. Mas ele entende vaca, você sabe como é que é. Você deixa ele mamar um pouquinho para dar o puxa, né? Isso aí, já tomei muito leite quentinho, tirado na hora. Depois dá um... Leite! Olha o soceiro Já tá aqui. esfumado assim, quente. Eu sei como é que é. Meu pai já me mandou... Não vou entrar nessa história. Mas o seguinte... E no Novo Testamento? Tem detalhes que são indecorosos. Detalhes que são indecorosos. Depois eu conto pra você, só pra você, viu, Rafa? Mas E a palavra santidade no Novo Testamento? E você obedeceu? Eu fui obrigado. Não posso mostrar de que forma eu fui constrangido, né? Mas depois eu conto. A palavra... É que o meu pai era muito cheio de brincadeira. Se for da época dos Facebook, alguém ia tirar foto e ia postar. Meu pai me pegando pelas partes assim, puxando para trás, falava, agora você mama aí. Aí não tem como você não ir não, filho. Mas olha lá, o significado da palavra no Novo Testamento. Tem 2 versículos aqui dentro dos trilhões de versículos que são muito interessantes. 2 Coríntios 7:1. É o Paulo e o Pedro falando, né? 2 Coríntios 7:1. Paulo falando. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Esse está naquela coleção de versículos super distorcidos por aí, né? Por causa do aperfeiçoando da santificação. O Isaac sabe, porque ele senta nas primeiras carteiras lá da escola dominical, que Hebreus 10:14 nos ensina que por uma única fé ele nos aperfeiçoou Para sempre. para sempre. Aqueles que estão sendo santificados. Então nós já somos eternamente perfeitos e santos. O Paulo está querendo dizer alguma outra coisa aqui com aperfeiçoar a santificação. Não tem jeito de aperfeiçoar o que já é perfeito. A gente tem que manter dentro do contexto, nós vamos olhar aqui. Mas ele está falando, olha, Deus é tão bom para nós, senhor, porque Paulo era mineiro, você sabe, né? Paulo era mineiro. O Paulo falava assim, Deus é tão bom para nós, senhor. Olha o tanto de trem que ele fez para a gente. Ele predestinou, ele santificou, ele preparou uma morada lá para nós. E você está querendo caçar confusão aí? Nós é que complica tudo. Não é? Como diz o Juarez. Nós é que complica tudo. Pra que você vai ficar mexendo com essa imundiça, senhor? Larga essa carne pra lá. Vamos aprimorar o espírito. Não é na terra que a pastora fala? Espírito. Vamos evoluir no Espírito Santo. Vamos crescer no temor de Deus, senhor. Nós temos tanto trem bom que Deus está dando para nós. A gente tem mais que crescer. Vai ficar andando para trás? Aí vem o Pedro, que talvez seja mineiro também, lá em 2 Pedro 3:11-14, e fala, olha,
observa que o tom da conversa é o mesmo. A diferença entre as cartas é de um meio século mais ou menos. Havendo, pois, entre a Coríntios e o Pedro tem uns 40 anos de diferença. Havendo, pois, que ele falou lá dos elementos desfazendo abrasados, né? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? A piedade é o exercício em cima da obra consumada, né? O pastor Cristo ensinou isso para nós. É o exercício da consumação. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ele está falando de condição, porque posicionalmente nós já somos santos e perfeitos. Posicionamento nós já somos imaculados e irrepreensíveis. O que Paulo e Pedro estão exortando é para que nós sejamos consistentes com a nossa posição. Para que a gente trabalhe a nossa condição para que ela fique a cada dia em maior consonância com a posição que você já possui. A gente possa, em outras palavras, brilhar mais e mais. Exatamente. Descomplicar mais e brilhar mais. Ou complicar menos e brilhar mais. Aí a gente vai começar a entrar no conceito neotestamentário. O conceito do Velho Testamento é uma coisa mais física. Cortou, separou. Não é? O conceito do Novo Testamento, ele incorpora o conceito do Velho Testamento de separação, de consagração, de compromisso, de faceta ao conceito. Além de ser separado, consagrado, apartado, aproveita que você está separado, consagrado, santificado, apartado, colocado à parte e se purifique. O Novo Testamento traz esse conceito, vamos colocar assim, menos concreto, mais abstrato. Uma coisa mais ligada a caráter, vamos dizer assim, ao caráter. O objeto ele é separado, depois ele é melhor. Como é que é? O pastor sempre fala, é uma vida nova com gosto diferente? Como é que você fala? É uma novidade de vida nova de qualidade diferente. É mais ou menos por aí. Pela santificação você é tornado novo. E está difícil explicar. Eu entendo, mas é preciso colocar em palavras. Foi colocado à parte, e que quando foi colocado à parte, ele adquire uma nova qualidade. Porque antes você está aqui no bololão, no mundão. Aí Deus te separa. Da mesma forma que o santo é de Israel, Israel é a esposa de Deus, que quando Deus te santifica, você passa a ter a qualidade dele. Entendeu? Entendeu? Não é simplesmente colocado para o lado. E no processo de colocação para o lado, de santificação, a qualidade daquele que separa passa a ser inerente ao que foi separado. Se ele é puro, ele passa a ser puro, o que foi santificado. Se ele é santo, o que foi santificado é santo. Se ele é vitorioso, aquilo que foi santificado, separado, apartado, é vitorioso, entendeu? Tudo que é inerente ao separador passa a fazer parte das qualidades daquilo que é separado. É isso mais ou menos por aí. O primeiro conceito, ele vem do Kadosh, do Velho Testamento. O processo de separação. A unção de qualidade, essa palavra que está me faltando, a unção, a colocação da qualidade é um conceito que já vem com o Novo Testamento, que é ágios. Inclusive o Alfa deu bizil aí nas apostilas, na sua deu?
Não é ágil. imputação, não, da qualidade? Pode ser. Ainda está me faltando a palavra, a inerenciação. A colocação do que é inerente dele. Isso já é um conceito que o Novo Testamento trouxe. Com a palavra grega ágil. Se nós vamos ver. Identifica com ele, né? Ele é uma identificação no sentido mais etimológico possível mesmo. Vamos lá. Santidade é um termo que tanto no grego como no hebraico significa separado, consagrado, recriado para Deus. Só que o grego traz um outro conceito. No grego há também um profundo significado na palavra santidade. E é expresso quando Paulo instrui o povo de Corinto a viver num aperfeiçoamento, na santificação e no temor de Deus, da mesma forma que Pedro convoca universalmente a igreja. Interessante, ó, Carlos. O Paulo faz uma forma particular com Corinto, Pedro fala para todo mundo. Porque o Paulo chama o pessoal de Coríntios de santos separados, e nós sabemos a quantidade de problemas que havia na igreja de Coríntios. E nós vemos lá na posição e condição. É que a cidade de Coríntios, nós sabemos que era onde era a cidade da deusa, né, a deusa do amor, né? E tinha um templo onde eles cultuavam essa deusa, tendo relação sexual. Sim, era templo. Normal. Então, eram os prostitutos e prostitutas cultuais. A grana que eles ganhavam ia para o tesouro da deusa. E provavelmente muitos desses que faziam parte da igreja já passaram por uma experiência assim. Sim. Né? Então, o Paulo fala, o pessoal de Corinto tinha uma divisão. Uns falavam que era de Apolo, outros de Pedro, outros falavam que era de Servo, outros falavam que era de Jesus. Era uma divisão, era uma bagunça na ceia, uns que eram mais ricos, outros que eram mais ricos levavam mais comida e tinha fofoca, os que não tinham nada ficavam só lambendo os beices, né? Tinha jovens tendo problema, relação sexual fora do casamento. E Paulo falou assim, a vocês chamados santos. E aí, essa aplicação do que você acabou de falar aí agora, sobre Paulo instrui o povo de Corinto a viver um aperfeiçoamento da santificação no temor. Então, uma questão é a posição do crente de Corinto, e a outra coisa é a santificação diariamente. Aprendendo mais de Deus, submetendo ao Espírito Santo à vontade de Deus. E aí sim, ele vai ficando livre dessa sujeira, diante de Deus já é limpo. Mas no dia a dia, de acordo que ele vai amadurecendo, ele ficando livre dessas coisas que ele fazia antigamente e não faz mais. Os velhos hábitos. Coisas que eu fazia que eu não tenho. E das fortalezas. Isso é da nossa igreja? Que eu não faço mais. Tem muitos que a não canta. Pensar neste mundo mal, coisas até que sumiu eu aí, né? não faço mais. Tá no nosso, volta? Não. Ô Carlos, porque aquelas passas, aquelas músicas. Nem sei onde que tá aqui. Ele vai citar. Nós ainda falamos sobre a santificação diária, por exemplo, de as forças malignas. As fortalezas. Porque a pessoa, quando nasce de novo, que é totalmente separado e santificado, o inimigo, né, ele tenta de todo jeito não perder terreno naquela vida. Sim, com certeza. E é com o crescimento e amadurecimento é que a pessoa vai ganhando vitórias, né, naquelas fortalezas. E tem aquele versículo que fala sobre... É um processo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então a pessoa de imediato não vai saber como resistir a muitas coisas, mas vai aprendendo, vai lendo um versículo, vai entendendo e vai resistindo, vai faz parte da santificação. Vai se amadurecendo, não é que a pessoa está ficando... mais ou menos alguma coisa, mas ela que está ele está aperfeiçoando a santificação. Aí faz parte da santificação na parte horizontal. E a parte vertical já é a posição dele santo, separado. O conceito que o Novo Testamento traz, que é apresentado aqui por Paulo e Pedro, o sentido da palavra santidade, que é agiosune, ele tem uma conotação de pureza moral, por meio de um processo contínuo de separação. Eu até gostei da frase desse João Marrão, né? John Brown, teólogo escocês do século XIX. Isso eu tirei lá do Mananciais. Lá, né? A santidade não consiste
Porque nós estamos aprendendo aqui o conceito etimológico de santidade de acordo com a Bíblia. Né? Ágios no Novo, Kadosh no Velho. Mas as religiões têm os seus conceitos de santidade. O catolicismo, o janinismo, o shintoísmo, eles têm lá o conceito deles. E isso invade o cristianismo. Aliás, já tem alguns dias... Inclusive, perdão, não você está falando isso, Paulo confrontou, por exemplo, os pessoal de Colossenses sobre isso. Sim. Vocês ficam pensando, não toque nisso, não faça aquilo, com doutrinas e preceitos, enquanto a sensualidade não tem valor algum. Colossenses 2,14. Sim. Né? Paulo foi, peraí, vocês estão criando tradições para ficar... Não é, estava vendo ali, era uma... como é que chama quando juntam as duas religiões? Um sincretismo. Eles estavam... Isso existe em muitíssimas igrejas. Inclusive igreja trazendo práticas pagãs para dentro do cristianismo verdadeiro. Aí cria-se métodos de santificação dentro do cristianismo, mas que na realidade são conceitos incorporados a partir de outras religiões, a partir de satanismos. A santidade é trazida de outras religiões para dentro do cristianismo com alguns traços de misticismo. A santidade às vezes é vista como uma coisa mística. A santidade às vezes é vista como uma coisa frenética. E aí frenética no sentido de coisa emocional mesmo, coisa... Aliás, por exemplo, eu trabalhei numa empresa e lá eu tinha 2 ou 3 colegas que eram de uma mesma igreja hiperpentecostal, e eles participavam de cultos muito frenéticos, vamos dizer assim. Né? Frenético, a palavra exata é essa. E eles me viam lendo Bíblia, e às vezes eu até dava estudo no horário de almoço para um grupo, de quem tivesse interesse, às vezes ia até incrédulo. Tinha uns que ia para zoar, para tentar contradizer, era uma coisa interessante. Eles me olhavam assim, Bíblia, evangélicos, Bíblia, você tem que ir para o morro de madrugada pegar fogo, ver anjo com espada flamejante, você sai rolando pelo mato assim, incendiado, vendo as chamas do Senhor e falando em línguas e tendo visões. E eles vivem nesse nível de santificação. Uma coisa cheia de frenesi, uma coisa cheia de emoção. Não, você falou de santificação, dá a impressão de que é isso mesmo. Não, eles acham que é. Não, eles vivem um cristianismo cheio de um combustível diferente. E eles acham que o crente comum é pobre, está num nível inferior, porque não tem profecia, não vê as coisas, não recebe grandes revelações, não é incendiado e entra em êxtase, e isso para eles é o suprassumo da santificação. É alguém que está muito consagrado no altar do Senhor, que é batizado com o Espírito Santo pela segunda, pela terceira, eu já vi gente falar, mas sua igreja não exorciza, não? Tem eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele foi numa festa da igreja, devia ser aniversário de alguma coisa e tal, e ganhou uma marquinha da aliança de papelão. Aí eu pego muita carona com ele, aí eu falei assim, e essa marquinha da aliança aí? Ele falou assim, ganhei essa bobeira aí, ganhei essa bobeira na festinha. Aí peguei carona com ele na semana seguinte, a arquinha da aliança estava lá. Eu falei, senhor Francisco, vai tirar a arquinha da aliança dele? Não, já está tudo empoeirada. Eu falei, não, o senhor está me protegendo. Entendeu? Tem muito misticismo no meio evangélico. E às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu na nossa igreja, especialmente em Florianópolis, uma pessoa endemoniada, que não é crente, porque o crente não pode ser endemoniado, uma pessoa endemoniada e agir de uma forma esquisita na igreja, e a gente orar para ela, e ela nascer de novo e não ter mais esse problema. Entendeu? Eu conheço casos assim também.
Mas aí, voltando à frase do João Marrão aqui. Mas do João Marrão, essa questão de você citou de igreja e tudo, eles ficam sério isso da hipocrisia, criar regras com uma moralidade relativa para aplicar em um grupo e em outro grupo, enquanto aqueles que estão à frente vivem de uma totalmente diferente. E isso mas ele olhar para mim, não, mas você é muito pobre. Seu cristianismo é muito julgando pobre. uns aos outros. Isso. Ele achava que eu era um cristão pobre. Né, que estava faltando a coisa mística, frenética. E nós sabemos que a palavra de Deus ela tem uma revelação única que é de Gênesis e Apocalipse, com seu contexto, cada versículo, para não ter pretexto. E aí gera, o que alimenta a nossa fé é exatamente essa palavra, e que nos dá convicções para tomarmos um passo e viver em novidade de vida, uma vida nova de qualidade diferente diante de Deus, diante dos homens também. Qualidade diferente. Então o João Marrom aqui falou o seguinte, ó. A santidade não consiste em especulações místicas, a santidade não consiste em fervor entusiasta e a santidade não consiste em uma vida cheia de austeridade. Não comandadas, né? É aquilo mais ou menos que você citou do Colossenses. Não isso, não aquilo, não louco. Quanto mais eu seguro a onda, mais santo eu estou ficando. Nesse sentido. Quanto menos sovaco eu raspar, mais santo quanto menos calça minha mulher usar, você sabe que isso é colocar no mesmo nível que Bíblia. Né? Tem gente que é expulsa da igreja se comprar televisão. Tem gente que é expulsa da igreja se raspar o sovaco. Bom exemplo. Tem gente que é expulsa da igreja se passar batão. Jesus combateu o tradicionalismo, as tradições judaicas, que eles estavam dando mais valor nas tradições judaicas. Aí a pessoa perde a salvação, vai para o mundo, fica mais mundano do que o mundano. Eu já perdi a salvação mesmo, passei batom. Que não diz a verdade. Agora eu vou que não namorar todo mundo. Porque é uma mentira, é do diabo isso. Sim. Porque mas ele saiu do padrão de santificação da igreja. Que é a rédea lá. Boa! Calma, crente. Que dá um péssimo testemunho para a sociedade. Né? Péssimo. Porque muita gente não quer nascer de novo e viver aquele isso com Jesus Cristo, que eu vou ter que parar de usar batom, deixar o cabelo do sovaco crescer, usar um vestido até o calo do dedão. 4 dedos. Aí eles veem né, o cristianismo é uma forma distorcida, mas a santidade não é isso. E cria barreira para o incrédulo conhecer Jesus Cristo. Sim, é o alvo de Satanás. Então o que é santidade no Novo Testamento? O que é santidade no Novo Testamento? A palavra traduzida por santo, que é um adjetivo, o Isaac é santo, eu te adjetivei, santo, ágios. Você acabou de falar a frase do Marrom? Também. A santidade não consiste... A santidade não consiste em especulações. Não, ele só falou até a austeridade não comandadas. Mas consiste em pensar... Então em que consiste a santidade? A santidade consiste em pensar como Deus pensa. E se dispor para Deus. Fazer o que Deus... Como é que você pensa como Deus pensa? Lendo a palavra dele. O que será que Deus pensa? Está aqui. Aqui, ó. O que Deus pensa está aqui. Não adianta, porque o cristianismo é uma coisa que está tão furada. O cristianismo... às vezes eu tenho vontade de lutar contra essas coisas, mas acho que eu vou enxugar gelo. Mas dá vontade mesmo. Aí eu não mexo. Mas enquanto você gasta energia com isso, você vai evangelizar. O Deus de muitos cristãos nascidos de novo é um Deus pagão. Ele tem um relacionamento com Deus, mas a forma como muitos nascidos de novo se relacionam com Deus o relacionamento é baseado num conceito não bíblico. Um Deus que gosta do certo e do errado. Um Deus religioso. Um Deus que... Isso existe, mas não nesse sentido. Um Deus que aprova e reprova. Um Deus que... Deus é sempre santo. Deus é sempre gracioso. Deus é sempre solícito. A atitude dele não muda
com relação ao nascido de novo, por maior que seja o milagre, o exorcismo, a santificação, o evangelismo que ele faça. Se o cara ganhar 1 bilhão de pessoas para Jesus Cristo, eu te amo. Se ele não fizer nada, Continua eu amando. te amo. Se ele cometer todos os pecados que são possíveis de cometer, eu te amo. Porque é incondicional. E o conceito que se traz para dentro das igrejas evangélicas, para dentro do cristianismo, é de um Deus de humor flutuante. É de um Deus que se relaciona conforme você se relaciona. E isso não existe. Deus não é isso. Deus te pague, vai com Deus. Deus te... Esse não é o Deus da Bíblia. Não, mas Deus que paga, ele tem um fundamento bíblico em Provérbios. Não. Então eu vou dar uma esmola pro ceguinho da porta da igreja Santo Antônio e esperar que Deus me dê o trono. Porque é assim que as pessoas se relacionam com assim, Deus. Mas o versículo não é assim. De uma forma mercenária. Não é esse que ele está falando. Não é esse sentido, não, eu sei, entendi. Mas Porque quem dá aos pobres empresta a Deus. É esse. É esse aí. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Esse é o versículo de Foi embora a Provérbios. sua nota de 2. Esse é o versículo de Provérbios. Miserável, velho. Nota de 2. Se tivesse de 1, ele dava de 1. Mas de 1 errado. como é... Tá valendo mais que 2. Mas é a palavra santo. A palavra santo no Novo Testamento. O que É Provérbios 19, 17 e 19. O que a etimologia tem a nos dizer com relação à palavra santo? A palavra santo no grego é agios. No seu aí deu um bizil no alfa? Deu? Depende. É grego? O grego, a palavra grega. A Não. palavra traduzida santo é... Aí vem a palavra grega e a transliteração. Tem um A, tio, Y e O, S. Mas, o alfa está aí? Tá. No meu deu bizil. Foi na impressão, então. Então foi na impressão. Qual que é o sentido da palavra agios? Coisa mais santa. Um santo. Reverência emocionante. Venerável. Sagrado. Mas eles são Puro. Puro de carnalidade. Casto. Modesto. Puro de toda falta. Imaculado. Limpo. Conforme o contexto, tem um desses significados. Uma outra palavra, só para terminar agora os conceitos breves. A outra palavra que é traduzida por... Aqui, vou fazer no colégio. Aqui, joga o papelzinho. A outra palavra que é traduzida por santo é agion, que também é um adjetivo. Significa reverendo, digno de veneração, de coisas que por conta de alguma conexão com Deus possuem uma certa distinção e direito à reverência, como lugares sagrados para Deus, que não devem ser profanados, ou de pessoas a cujos serviços Deus emprega, por exemplo, os apóstolos. Os apóstolos, eles eram agion, separado para Deus, para ser como era, exclusivamente seu. Serviços e ofertas, preparado para Deus como um rito solene, puro, limpo, em um sentido moral, puro, santo, vertical, sem culpa. Pode ter qualquer uma dessas traduções, conforme o contexto, mas a ideia que o adjetivo traz é esse. A palavra que é traduzida santificação, agiasmos, que apareceu lá em 2 Coríntios e em 2 Pedro 3. Lembra que a gente leu? É um substantivo masculino. Significa consagração, purificação, santificação. E ou o efeito de consagração, a santificação de coração e vida. Tem uma outra palavra que é traduzida por santificação, que é agnotes, que não é um substantivo masculino, mas é um substantivo feminino, que significa pureza, castidade, retidão de vida, integridade. Está vendo tanto de conceito ligado à pureza moral que a palavra grega traz? Uma outra palavra que é traduzida agora verbo por santificar é agiazo, que significa prestar ou reconhecer, ser venerado ou venerar, se separar de coisas profanas, se dedicar a Deus, consagrar as coisas para Deus, dedicar as pessoas para Deus. Não é? O pastor ele não é consagrado por outros pastores?
para purificar, para limpar externamente, para purificar pela expiação, ser livre da culpa do pecado. E finalmente a palavra que é traduzida por puro, agnus, é um advérbio, significa casto, limpo, puro ou até mesmo sincero. É uma outra palavra para sinceridade. A palavra sincero no grego, na realidade, é eilicrines, né? Mas tem também o agnus. Da mesma forma que na velha aliança, Deus convocou Israel à santidade, ser separado para ele, também na nova aliança, o Senhor nos convoca com todos esses aspectos que nós lemos, a santidade, a separação para Jesus Cristo e ao seu serviço. Em Lucas 1, 74, 75 diz: de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Servir em santidade é servir com todos esses conceitos que a gente deu aí. Livre de culpa, separado, venerado, algo digno de ser reverenciado, purificado, consagrado, etc. Né? Em Romanos 6,19: falo como homem para a fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para todos esses conceitos que a gente deu aí. Na realidade, a palavra aí é o agiasmos, né? Para santificação. Em Efésios 4:24: e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E agiasmo. Com todos esses conceitos que a gente... Engraçado, eu estou observando aqui que sempre que aparece santidade tem justiça aí na colinha. Estão observando? Que a nossa santidade está em cima da obra consumada, da justiça de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 4 e 7. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso é uma figura para o corpo, né? Em santificação e honra, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, com todos esses conceitos que foram lidos, de pureza moral, vamos chamar assim, né? Em Tito 2, 11 e 12: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente aion, sóbria e justa e piamente. Com todos esses conceitos, a palavra piamente aqui vem, né, a palavra grega, uma dessas aí, agiasmos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e o agiaso, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro 1, 14 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Tá, tudo tem a mesma linguagem. Esse trem aqui não presta, larga esse trem para lá. Vão conformar com esse conceito aqui, ó, de agnus, de agios, de agiaso, de agiasmos, de agnus, né? Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também agnus em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede agnus, porque eu sou agnus. Né? Em 2 Pedro 3,11: uma vez que todas essas coisas são para ser destruídas desta forma, que tipo de pessoas são, não deveis ser em santo procedimento e agiosune? Tem o sentido de piedade. E para fechar, que já está quase dando 5 minutos, Apocalipse 22:11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é chujo, seja chujo ainda. Como diz a terra do pastor Geraldo, né? Chujo. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é agnus, fica mais agnus ainda. É esse que é o conceito que o Novo Testamento traz em cima do conceito do Velho Testamento de separação, de apartamento.
o sentido, já que você está apartado, mantenha a pureza. Deu para notar, Ivan? Acordou agora, mas você pegou uma frase. Não, mas Esse é o sentido bem na hora. bíblico de santidade. Separado para ser puro. Amém? Amém. Porque puro é aquele que nos separou. Podemos orar?